Henker que vive duas vezes, capítulo 191. Tradutor, HH Editor, Quintas-feiras. Depois que a explosão que cobriu o lago se acalmou, Eder cerrou os dentes. Droga. Como ele se preocupava mais com sua reputação do que com qualquer coisa, ele foi capaz de criar imunidade quando as pessoas zombassem dele. No entanto, desta vez, ele não pôde evitar amaldiçoar. Sua armadura estava queimada e parecia que poderia desmoronar a qualquer momento. Se não fosse por sua propriedade de luz, que lhe dava resistência ao fogo, ele poderia estar em apuros. Alguém sobrou? Quantas pessoas estão seguras? Enquanto Eder gritava através de sua conexão com eles, seus subordinados começaram a aparecer um por um. Todos eles ficaram feridos. Havia até alguns que mal estavam vivos, e havia apenas 3 deles. Incluindo ele mesmo, havia um total de 4 pessoas. 9 pessoas vieram e 5 pessoas morreram. Entre eles, havia alguns que eram tão poderosos quanto os de alto escalão. A quantia deveria ter sido mais que suficiente para capturar Galliard e Bran. Porém, tudo foi arruinado por causa de alguém que apareceu de repente. Se ao menos seus guardas não estivessem abaixados. Ele não pôde deixar de pensar no que teria acontecido. Mas já tinha acabado assim. Mesmo que atacassem Bran agora, ele não tinha certeza se conseguiriam vencer com uma força como essa. Ele não sentiu tanta raiva desde que estava mirando em Heavenwing. Trituração. Seus punhos cerrados tremiam, suas veias estavam saltando. Eder começou a considerar seriamente se deveria voltar assim. Se o fizesse, ele poderia voltar depois de reunir mais forças novamente. Como ele conhecia um pouco as habilidades do recém-chegado, ele estava confiante de que não perderia novamente. Mas se ele fizesse isso, seria desprezado pelos outros por perder para um jogador que nem sequer era um Henker. Embora o cara fosse alguém habilidoso o suficiente para ser classificado como Alforone no 21º andar, havia algumas famílias que tentariam considerar isso uma fraqueza contra Eder. Eu não posso ser pego. Havia apenas uma escolha que Eder poderia fazer. Ele teria que usar os recursos que tinha em mãos para segurar Bran e sequestrar o dragão humano chamado Sesha. Sesha era a única descendente do dragão que restou na torre, além da Rainha do Verão. Se pudessem ter os genes das espécies superiores mais elevadas, os Elohim seriam capazes de se expandir. Eles estariam um passo mais próximos na renovação da espécie dracônica novamente. Mas sua cabeça estava cheia de perguntas sobre como ele faria isso. Só Bran era suficiente para lutar contra Eder, e se Galliard e o Hoarder lutassem ao lado dele, as coisas ficariam complicadas. Droga. Só havia a opção de descansar um pouco e depois procurar um ponto cego. Quando Eder se virou para olhar para seus subordinados. O que você vai fazer dessa forma? Ele ouviu uma voz familiar. Eder estreitou os olhos, percebendo o dono da voz. Uma mulher pousou silenciosamente através de um portal verde. Ela parecia exatamente com Eder, mas sua atmosfera geral era diferente da de Eder. Emerado dia. Os dois eram gêmeos, mas o caminho que seguiram foi completamente diferente. Então o destino deles também foi diferente. Por que você está aqui? Você não consegue ver? Estou aqui para ajudar meu irmão inútil. Se você está tentando brincar. Isso parece uma piada para você? Emerá sacudiu levemente o dedo. Ao fazer isso, vários portais se abriram ao seu redor e cerca de 30 pessoas apareceram. Eles eram todos de espécies difíceis de encontrar na torre. Eles eram todos pessoas que a seguiram. Acho que isso é suficiente para preencher os espaços vazios. O que você acha? Emerá esfregou o dedo nos lábios sedutores e sorriu. Éter cerrou os punhos. Você está tentando roubar minhas realizações? Sem chance. Como os irmãos puderam fazer isso? Roubar. Só estou dizendo que vou ajudá-lo porque parece muito difícil para você fazer isso sozinho. Éter fechou a boca. Ele não queria aceitar a ajuda dela por causa de seu orgulho. Mas a razão lhe dizia que deveria. Restaurando a espécie dracônica. Não havia nada mais satisfatório do que isso para os Elohim. Com os dragões restaurados, eles seriam capazes de pegar a carta vencedora da Rainha do Verão e capturar Alforone para controlar os demônios que estavam acima dele. Especialmente durante este período em que foi quase completamente confirmado que o coração do dragão da Rainha do Verão foi destruído. Eles não poderiam faltar este bom ingrediente. Emerá estava tentando participar disso. Se houvesse algum problema, é que Eder estaria na palma da mão de Emerá. Esta era a única escolha que ele tinha. Porque ele disse que iria obter um espécime de dragão, ele não poderia recuar agora. Asa do céu. Se ao menos ele tivesse o cadáver do Heavenwing Shajeong-Wu, que tinha a bênção do antigo dragão Kalatos, ele não teria que sofrer essa humilhação. No entanto, ele rapidamente fez sua escolha, pois só havia uma opção. Mutar. Vamos trabalhar juntos, mas a honra das realizações é 5 para 5. A sobrancelha de Emerá se contraiu ligeiramente. Por quê? Para alguém que não pode fazer nada sem mim? Como você pode estar tão confiante? 3 para 7. Hanfi, se você não quiser, vá embora. Já que só eu sei onde Bran está. Ou porque você não passa o resto da fase com seus subordinados para pesquisar. Eder cruzou os braços e riu. Além disso, não há como você não saber sobre o círculo de transmutação que Bran está fazendo. Se eu não puder, vou simplesmente jogá-lo fora. Ele estava dizendo que se recusaria a trabalhar com ela.
Então Emerá teve que dar um passo para trás. Multar. 4 para 7 para 3. Eu tenho 7, você tem 3. Como eu disse, você não precisa fazer isso se não quiser. Tem muita gente que vai fazer isso já que a situação já ficou assim. Vou apenas aceitar a desaprovação. Se eu conseguir o espécime, posso me redimir. Emerá cerrou os dentes. Ele era realmente teimoso em coisas assim. Provavelmente foi por isso que ele conseguiu escapar do simpático Artia. Se não puder, terei que usar outro caminho. Emerá escondeu o que estava pensando e olhou para o chão como se tivesse desistido. Multar. Eu farei isso. Onde eles estão? Eles são. Éder nomeou um lugar completamente inesperado. Os olhos de Emerá se arregalaram ligeiramente. Bran e Galliard retornaram depois que Yon-Woo alimentou Sesha e a colocou para dormir. Ela não estava mais tão desconfiada dele, graças ao lanche. Eles conversaram sobre isso e aquilo. Ele descobriu que Sesha era uma criança que gostava de conversar. Ela parecia um anjo adorável, dormindo daquele jeito. Ela está dormindo? Sim, dei um lanche para ela e ela pareceu gostar. Isso é um alívio. Não consegui preparar um lanche para ela. Bran sorriu levemente, largando suas ferramentas. O cheiro de magia emanava dele. Ele provavelmente apenas fortaleceu a magia ao seu redor. Então, a partir de agora, vou cuidar de Sesha. Você pode sair e colher algumas flores roxas do diabo. Bran tirou o bolso do subespaço enquanto falava. Yon-Woo sorriu amargamente quando Bran pediu que ele trouxesse a peça escondida que ele estava procurando. Bem, como Bran era um excelente alquimista, não havia como ele não saber sobre os efeitos da flor do diabo. Então é por isso que não conseguia encontrar flores do diabo roxas na floresta. Bran levou a maioria deles. Parecia que as peças escondidas de que ele precisava seriam tiradas dele. Peço desculpas, mas preciso das flores roxas do diabo também. Os olhos de Bran brilharam levemente. Então, ele esticou o lábio inferior. Você está planejando aumentar a bênção dos demônios? Yon-Woo estalou levemente a língua. Ele mencionou apenas um ingrediente simples, mas Bran percebeu imediatamente o que ele estava tentando fazer. Ele provavelmente não seria capaz de esconder nada enquanto estivesse aqui. Há muito tempo, as espécies dracônicas e os demônios eram inimigos. A espécie dracônica, que tentou entender as diferentes leis do mundo e tentou se misturar com elas, e os demônios, que tentaram enganar a lei e fazer o que quisessem. Fundamentalmente, eles não conseguiam se dar bem e mantinham uma inimizade entre eles há muito tempo. Mas também, por causa disso, os dois eram ingredientes saudáveis um para o outro. A espécie dracônica poderia engolir demônios para purificar sua magia, e os demônios poderiam comer a espécie dracônica para melhorar sua mana. Quanto mais profundas as bênçãos um do outro estavam em seus genes, mais poderosas elas se tornavam e mais luz seu poder mágico era capaz de brilhar. E mesmo que Yon-Woo não conseguisse capturar um demônio, ele conhecia um atalho que teria os mesmos resultados. As flores roxas do diabo são perfeitas para o crescimento das espécies demoníacas. Quanto mais energia demoníaca for colocada, melhor será para a bênção do dragão. Mas isso só funcionou para espécies dracônicas puras. Mesmo depois de acordar, eu não conseguia engolir a flor do diabo, já que ainda era meio humano. Isso pode deixar você doente. Então eu precisava de algo para refiná-lo. A pessoa que me ajudou na época foi Bailuk. Quando seu irmão estava concluindo o 23º andar, ele estava causando um alvoroço na torre. Para ser exato, eram seu irmão e Artia. Por causa disso, vários clãs estavam em guarda contra eles, então os membros precisavam encontrar métodos para aumentar rapidamente seus poderes. Anti-Venom, Bailuk, havia pesquisado uma maneira de ajudar seu irmão neste momento. Ele procurou uma maneira de aprender a bênção dos demônios, e o que encontrou foram as flores demoníacas roxas. O objetivo era refinar a energia demoníaca para que o corpo do dragão pudesse absorvê-la facilmente. E era necessário outro ingrediente para diminuir o veneno da flor. O coração do dinossauro ceratoxiano do Lago de Roy. Mas Bran já sabia o que estava tentando fazer com apenas algumas palavras. Isso significava que ele já sabia sobre os efeitos da flor roxa do diabo. Como você sabia? Porque estou fazendo a mesma coisa. Os olhos de Yon-Woo ficaram maiores. Bran acenou com a mão como se não fosse nada. Como você pode ver, Sesha não é proficiente no uso do poder mágico dos dragões. É um dos limites de ser um trimestre. Então estou refinando as flores do diabo para aumentar o nível de seu poder mágico. Yon-Woo acenou com a cabeça. Ele entendeu porque Bran ficou tanto tempo no 23º andar. Mas é um alívio não entrarmos em conflito. Eu não entendo. O que você procura são aqueles com concentrações de pelo menos 4, certo? Sim. Yon-Woo acenou com a cabeça. Mas o que procuro são aqueles com concentrações de 3 ou menos. Porque quanto maior a concentração, mais doente você pode ficar. Então você pode ficar com aqueles que são muito fortes e trazer os mais fracos para cá. Bran cruzou os braços e sorriu. De qualquer forma, estamos transbordando com os mais concentrados. Eles tinham flores do diabo em excesso? Ele achava que as flores eram algo que você teria sorte se encontrasse uma só. Siga Galliard. Ele vai explicar para você. Galliard franziu a testa como se estivesse irritado, mas suspirou. Que poder um convidado teria? Se o proprietário dissesse para fazer isso,
Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Galliard disse a Yon-Woo para segui-lo e saiu da cabana. Yon-Woo pensou que Bran estava brincando e seguiu Galliard. Mas não demorou muito para ele perceber que Bran estava falando sério.